O meu nome é Silvia Diogo, sou casada, tenho 54 anos e vou contar um pouco a minha história. A minha história se começou quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, que eu era militante da Pastoral de Juventude, lá na 120 Casas, que depois passou a se chamar Vila da Fraternidade, que depois veio a se chamar Parque Ribeirão Preto. E foi interessante porque eu comecei a participar na comunidade, na igreja, através dos meus pais, porque os meus pais, eles eram conselheiros na época, era um bairro de 120 casas em que as pessoas se solidarizavam em alguns momentos. Então, como meu pai, minha mãe, seu Juca, nós tinha muitos conselheiros. E eu, sendo criança, eu gostava muito dessa interação que acontecia. Tudo que o pessoal fazia no bairro era coletivo. Assim, eu não entendia muito, mas eu gostava da ideia do coletivo. E daí eu comecei a participar da Pastoral de Juventude, que era um grupo de jovens, adolescentes, né? Que se reuniam aqui na Catedral Metropolitana aqui da cidade, onde ali eu aprendi muito sobre a questão de como lidar com o ser humano, como trabalhar com o ser humano, como ser justa. Depois disso, casei, tive filhos e, coincidentemente, quando eu estava participando na Pastoral de Juventude, eu imaginava que um dia eu fosse morar no bairro que eu moro hoje, que é lá no Quintino Avelino Simeone. Por que eu imaginava que eu iria morar nesses bairros? Em um desses bairros? Porque na época, na década de 80, a militância do pessoal daquela região era muito grande. É um pessoal que foram morar para as casas de Coab, que foram construídas lá, que dá mais ou menos umas 10 mil casas. E esse pessoal que foi morar lá era um pessoal de diversas regiões. Em sendo de diversas regiões, lá não tinha asfalto, não tinha ônibus, não tinha posto de saúde, não tinha infraestrutura nenhuma. E com isso, o que foi que aconteceu? Nesse meio de tempo, o pessoal começou a se organizar para que tivesse essa infraestrutura. Eu não morava lá, eu morava no Parque Ribeirão. Eu casei e consegui comprar uma casa lá. E fui morar lá. Então tinha o panelaço, mas o panelaço era com o povo da comunidade. A mulherada se juntava para ir para fazer as reivindicações de ônibus, fazer reivindicação de posto de saúde. Era uma questão muito interessante, porque nós fundamos ali 7 comunidades, 7 igrejas. E na realidade tinha um padre chamado Padre Nilton, que eita padre revolucionário. O Padre Nilton era muito revolucionário. E foi através dele que essas comunidades cresceram muito na época, mas muito mesmo. Nós tínhamos uma questão com a gente que quando tinha reunião numa comunidade, todos iam para resolver problema de uma outra comunidade. Então assim, a relação de parceria, de coletividade, era uma relação muito boa. Nós tínhamos sim as nossas divergências, mas enquanto processos da Casa de Coab, porque eles elevaram demais a prestação das casas e nós precisávamos fazer com que as prestações da casa ficassem mais baixas. E aí nós tivemos uma advogada também chamada doutora Cristina, que ela era do SEDEP, e foi ela quem entrou com o processo de todo o pessoal do bairro, Quintino, Simeone e Avelino Palma. E daí para cá, nós começamos a nos reunir enquanto mulheres na Igreja Católica. Criamos o grupo Coletivo Autônomo de Mulheres. Esse Coletivo Autônomo de Mulheres se reunia nas casas. Aí depois o pessoal da própria comunidade criaram uma entidade chamada CAP, Círculo de Ação Popular José Rosa Neto, e nós nos reuníamos nessa entidade, mulheres da comunidade. E nós começamos a perceber que as mulheres da comunidade tinham problemas com seus maridos, filhos, e nós começamos a discutir os seus problemas, aliás, os nossos problemas, né? Porque o que diferencia era uma e outra. Os problemas eram sempre os mais variados possíveis. E a partir daí,
foi ainda dentro da década de 80, quase já no seu finalzinho, a gente começou a ter mulheres de outros bairros também, que foi quando a gente criou a Pastoral Afro, que era uma pastoral que realizava missas afros dentro de uma perspectiva mais social e mais realista dentro das relações da questão racial. Foi uma questão que teve uma abertura até dentro da Igreja Católica. Lembrando que na época em que eu estava na Pastoral de Juventude, estudamos muito a questão de Puebla, que foi uma opção que a Igreja Católica havia feito pelos pobres na época. E foi muito interessante porque a opção que a Igreja Católica fez, ela fez a opção, mas ela não transformou essa opção em realidade na vida do pobre, infelizmente. Porque essa transformação não aconteceu, só ficou no papel. Continuando a minha história, nós nos reunimos no CAP, né, que é no Ciclo de Ação Popular José Rosa Neto. Era uma média de 20 mulheres, contando de todos os bairros, e a gente se reuniu para poder discutir um pouco o que a gente poderia fazer junto de forma coletiva. Até o projeto de geração de renda nós havíamos pensado. Foi quando nós havíamos pensado em criar uma lavanderia comunitária ou uma creche ou uma organização chamada Mães Crecheiras, que na época estava muito em voga essa questão, mas nós optamos mesmo foi para criar uma padaria comunitária. E nessa padaria comunitária as mulheres foram trabalhar com a gente, várias delas, tínhamos vários horários de trabalho, e as mulheres, nós entendemos que nesse vai e vem de atitudes, nós conseguimos estabelecer uma relação com algumas mulheres de outras cidades, como Andradina, Catanduva, São José do Rio Preto, e nós criamos também uma relação, tanto é que chamava Regional de Encontro de Mulheres. Então a gente fazia encontros regionais com mulheres de outras cidades. E o interessante é que toda vez que a gente ia participar em alguma cidade, sempre tinha uma casa que a gente tinha que ficar sozinha, né? A gente ia em grupos, mas a gente ficava sozinha, porque a família saía da casa para que a gente pudesse ficar na casa no final de semana, nos dias de reunião de equipe. E era muito legal. Nós conseguimos construir uma relação com mulheres de movimentos de mulheres de várias cidades. Estabelecemos uma relação até que muito tranquila, apesar das nossas divergências. Havia mulheres que já militavam em partidos políticos, mulheres de igreja e mulheres que não eram nem de partido e nem de igreja, mas que, no entanto, pensavam no bem comum de várias mulheres, pensava de forma mais coletiva. E lembrando que na época, eu vou até citar aqui o nome de algumas mulheres que fizeram parte, que foi a Dona Maria Prandini, a Judete, a Tia Lourdes, a Dona Maria Catarina, a Áurea Mercedes, a Ronelli Pina, a Ruth Parisi, a Dona Antônia, lá do Marinsec, a Tereza do Simeone, a Conceição, que morava no Quintino 2, a Tininha, que também era do Quintino 2, a Malu, que é do Avelino, a irmã Cecília, a irmã Sebastiana, a Vera, a Selma, a irmã Cristina e a Maria Helena Cotrim. E tem eu e a Adria e a Judete, que hoje continuamos na luta em prol da questão das mulheres. E a partir daí, depois que nós criamos essa padaria comunitária, ela funcionou por 2 anos. Dentro da padaria mesmo, tinha um outro espaço em que a gente se reunia com as mulheres. E foi daí que nós pensamos em criar uma ONG que desse sustentação para algumas mulheres que sofriam violência doméstica. Não foi fácil, porque não é fácil qualquer projeto que você se inicia sem experiência nenhuma. E nós começamos o trabalho com a nossa ONG, Casa da Mulher, a partir dali. Foi um movimento que começou na década de 80, participávamos de vários encontros a nível estadual, a nível nacional, de conferência,
tudo para a gente poder ter uma bagagem para poder estar atuando dentro do movimento na cidade. Eu me chamo Adra Maria Bezerra Ferreira, eu tenho 73 anos, né? Sou professora aposentada e atualmente eu estou presidenta da Casa da Mulher. Nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, e pelas transferências do meu pai, né, em vários estados brasileiros, chegamos em Ribeirão Preto. E foi aqui em Ribeirão Preto, já na juventude, que eu conheci justamente o grupo de jovens aqui da Catedral de Ribeirão Preto, né? E nesse grupo de jovens eu tive depois contato com as pastorais que existiam dentro da igreja. Foi quando eu conheci a Silvia, conheci a Judete e outras mulheres que ele já citou aqui, que foram importantes na minha vida, são importantes na minha vida, na construção também da minha militância, né? E além de estar pertencendo a esse grupo que fazia militância lá na região norte, eu também fazia militância em outros movimentos de Ribeirão Preto, que era o movimento negro. Logo após a abertura da ditadura militar, nós conheci o movimento negro. O meu pai era uma pessoa que, embora ele sendo militar, era uma pessoa que nos conscientizava muito em relação à nossa questão racial. E ele, bem dizer, ele me introduziu também para fazer essas discussões, principalmente dos movimentos da cidade, né? Ele foi muito importante, minha mãe foi muito importante na minha vida, que os dois tinham uma consciência política muito boa. E quando eu começo a encontrar a Pastoral da Juventude aqui em Ribeirão Preto, né, passamos a realizar várias ações, né, junto com um grupo de mulheres que se formava naquela ocasião, as mulheres lá da região norte. Isso fez com que realmente eu passasse também a entender melhor a situação de algumas famílias, situações que eu nunca tinha passado. Isso foi muito importante, porque eu vi que, embora minha família tivesse uma estrutura, tinham famílias que não tinham estrutura, que passavam por vários problemas que eu nunca passei, mas isso fez com que eu tivesse uma ação dentro da sociedade. Eu tivesse também comigo mesmo um compromisso de estar trabalhando e modificando algumas situações dentro da cidade e da região onde a gente estava atuando. Quando me formei professora de primeira a quarta série, e logo no início eu fui trabalhar numa comunidade chamada Pau do Urubu, lá no final do Ipiranga, já no meio do Canavial. Era uma comunidade muito grande, com mais de 400 famílias, a maioria negra. Ali eu trabalhei durante 5 anos, a gente ia a pé, Leida Dom Pedro, até o local, a região que eu trabalhava, do Pau do Urubu. E a gente viu o sofrimento também das famílias, né, morando em barracos, em casas de lona, casas de madeira, a maioria sem trabalho, fazendo assim os trabalhos, os bicos, né, dentro da cidade. Com essas famílias eu comecei a ter um relacionamento muito grande, né? E trazendo essa situação para o movimento negro, complementou justamente aquilo que eu gostaria de fazer, que era atuar, ser uma ativista, né, trabalhar em prol dessas mulheres. Quando eu me reúno ao grupo de mulheres de Ribeirão Preto, lá da região norte, fez com que realmente eu me encontrasse e dizer, é ali mesmo que eu tenho que atuar, é esse grupo com que eu quero permanecer, aonde com algumas mulheres desse grupo estou até hoje aqui na Casa da Mulher, né? Ao mesmo tempo, também nesse período, eu passei a conhecer as escolas de samba aqui em Ribeirão Preto, totalmente marginalizada, formada por 100% de famílias negras, né? Isso fez, quando minha irmã foi morar em São Paulo, isso fez com que eu me aproximasse mais dos movimentos negros, dos movimentos de escola de samba, dos movimentos das mulheres negras lá em São Paulo. E eu comecei assim a conhecer um universo muito maior de reivindicações, conhecer pessoas importantes como Lélia Gonzalez, a Teresa Santos, né? Conhecer a Benedito da Silva nesse momento, que ela não era ainda nem vereadora, ela era uma militante do movimento de mulheres negras, né? E eu passei a atuar no Centro de Estudo de Cultura e Arte Negra, o SECA, em São Paulo, onde, através dos cursos, me deu muito embasamento sobre as questões raciais, questões da situação das mulheres, né? As políticas públicas que a gente poderia estar fazendo, discutindo a nível de São Paulo, e com isso a gente trazia subsídio também para Ribeirão Preto. E toda essa história que a Silvia já relatou também faz parte da minha vida, que nesses momentos eu também estava presente, né, com esse grupo de mulheres. A gente estava presente, depois nos relacionamos com um grupo de mulheres aqui da área central, quando se formou o Movimento de Mulheres de Ribeirão Preto, né, onde várias pessoas importantes passaram a coordenar esse movimento de mulheres, né?
como a Dilma Bicalho, como a Judete, a Joana Garcia Leal, que através do movimento ela foi eleita a primeira vereadora mulher de Ribeirão Preto. Foram assim, atuações importantes até a gente chegar na questão da Casa da Mulher, que já era uma aspiração das mulheres da região norte, né? Aonde nós militamos, trabalhamos e a gente fazia a nossa formação, né, nas nossas rodas de conversa, né, com várias mulheres, até a gente fazer teatro na rua. Isso era muito importante, né? Grupo de teatro, que a Silva participou do grupo de teatro, a Judete também, eu. E a gente foi atuar, além de atuar lá na região norte, passamos a também atuar hoje na Vila Tecnológica, ali no final de Ipiranga, perto de Zé Sampaio, depois da Coca-Cola, né? Passamos a atuar ali. Ali também foi a sede daquela região, na época de 93, foi a sede da Casa da Mulher durante muitos anos, quando a gente tinha uma casa, né, num projeto de casas populares, né, onde a gente trabalhava com aquelas mulheres daquela região em relação às questões da violência, as questões de conscientização, um trabalho em relação, né, o que éramos, o que nós somos, o que nós pretendíamos, o que nós queríamos ser, junto com as mulheres da zona da periferia de Ribeirão Preto. E essa questão da gente estar na Casa da Mulher, assim, é uma questão que foi opção nossa. Mesmo em 2004, quando o nosso trabalho foi desativado, ficávamos sem sede, e assim mesmo a gente fazia um atendimento esporádico nas casas das mulheres, quando elas nos procuravam, né? Aí tivemos o propósito de vamos retomar o nosso trabalho mais efetivo na Casa da Mulher. Agora, essa questão da militância eu acho muito importante, porque além de você procurar se aperfeiçoar, conhecer, estar se interagindo com outros grupos, a gente tem a prática. E nessa prática a gente conhece o que seja a violência, o que sejam os grandes problemas que existem dentro da cidade. E a Casa da Mulher está aqui para isso, né? E de repente nós estamos aqui com uma história construída, né, dentro da cidade, com outro grupo de mulheres, com um grupo de mulheres, movimento de mulheres, né? E a gente começar a discutir também as nossas políticas públicas que são importantes, né? São políticas públicas que têm que ser efetivas, tem que estar dentro do contexto político da cidade e é uma coisa que nós queremos ser respeitada por todos os legisladores e executores das políticas de Ribeirão Preto. Então, a Casa da Mulher, ela inicia efetivamente, juridicamente, no dia 10 de abril de 1999. Mas anterior a esta data, a Casa da Mulher ela já existia com os próprios trabalhos que se realizavam na Zona Norte, né, com um grupo de mulheres, que a Silva já coloca a história, dessas mulheres estarem conversando sobre suas necessidades em termos de infraestrutura. O foco maior era a questão da creche, era a questão da educação, a questão da escola, né, a questão da segurança. E essas mulheres, na roda de conversa, nas reivindicações que fazia junto à prefeitura, no sentido da infraestrutura dos seus bairros, a partir daí nasce a necessidade dessas mulheres estarem também discutindo suas situações. E muitas, nos seus relatos, passaram a entender de que tinha situações comuns, situações de violência, não só violência física, como violência psicológica, né? A questão da exclusão. Isso foi importante para a gente, dentro desses encontros, a gente achar importante a criação de uma instituição que viesse fazer um trabalho efetivo e fosse a ponte para levar essas políticas públicas para âmbito legislativo, junto aos vereadores, para o executivo, junto com o movimento de mulheres. Assim, a Casa da Mulher ela nunca trabalhou isolada, ela sempre trabalhou no conjunto, no coletivo. Isso para a gente é muito importante, porque a partir do momento que você soma o trabalho ele é muito mais efetivo, é mais eficiente e o compromisso ele se torna maior para a cidade, para a gente construir as políticas públicas para a cidade. A Dona Maria Prandini, Judete, a Tia Lourdes, a Dona Maria Catarina, a Aurea Mercedes, Ronélio Pina, Ruth Paris, a Dona Antônia do Marissec, a Tereza, a Conceição, a Tininha, a Malu, a irmã Cecília, a irmã Sebastiana, a Vera, a Selma, a irmã Cristina e a Maria Helena Cotrim. E a Adria.
Uhum. Olha, várias mulheres, né? Além dos nomes que a Silvia colocou, outras mulheres também foram importantes. Por exemplo, a Joana Garcia Leal, que ela pertencia ao movimento de mulheres e posteriormente eleita vereadora com apoio do movimento de mulheres, né? Tivemos também a Marilene Godoy, certo? Tivemos também a Dilma Bicalho Favacho, que inclusive é viva ainda, uma pessoa importante. Ela foi a primeira coordenadora do movimento de mulheres de Ribeirão Preto. E o nosso movimento de mulheres, ele era constituído com mais de 300 mulheres nas nossas reuniões. E chegou o momento que o grupo cresceu tanto que nossas reuniões tinham que ser dentro do plenário da Câmara Municipal, porque era muita gente. Essas mulheres também colaboraram, além daquelas que a Silvia colocou o nome, elas colaboraram efetivamente para que a Casa da Mulher existisse. Para que a Casa da Mulher tivesse um trabalho efetivo a partir da reivindicação do movimento de mulheres, junto com a Casa da Mulher, e levasse todas essas reivindicações ao setor público e ao setor parlamentar. Olha, o processo de construção legal da casa partiu também de uma discussão dessa necessidade. Não só o movimento de mulheres está atuando para que as políticas públicas existissem, mas que tivesse também um órgão, seria uma entidade legalizada, certo? Para estar também levando essas políticas públicas na cidade. Então, na realidade, em Ribeirão Preto, nós conseguimos colocar em Ribeirão Preto a primeira instituição de mulher legalizada, que é a Casa da Mulher. Antes era somente movimentos coletivos, coletivo de mulheres negras, coletivo de homens negros, juventude negra, coletivo de mulheres negras, movimento de mulheres brancas, mulheres em geral, né? Mas a primeira entidade legalizada em Ribeirão Preto foi a Casa da Mulher. Ela nasce como Casa da Mulher. Hoje o nome da Casa da Mulher, Casa da Mulher, Associação de Atendimento, Estudo e Pesquisa de Ribeirão Preto, certo? Um órgão legalizado, estruturado. Porém, essa necessidade partiu do próprio movimento, que era a aspiração do movimento, certo? Nada foi pensado assim individualmente, sim coletivamente. Essa é a importância da Casa da Mulher, foi construída num coletivo. Olha, no início da casa, as ações era continuar com as reivindicações das mulheres de apoio à construção de creches na região norte, escola, área da segurança. Está também, nesse momento, dando apoio à padaria comunitária, embora a casa não fosse ainda legalizada, mas já estava se pensando na Casa da Mulher e também dando apoio às ações. E, ao mesmo tempo, nas reivindicações de políticas públicas para Ribeirão Preto. A gente coloca como primeira política pública a Delegacia da Mulher de Ribeirão Preto, a DDM. Já tinha a Delegacia da Mulher no estado de São Paulo, na capital. Logo em seguida, 1986, né, Silvia? 85, ela foi implantada em Ribeirão Preto, a Delegacia da Mulher, justamente em cima da realidade existente. Muitas mulheres da cidade sofrendo violência doméstica, né? Então havia necessidade de ter um órgão que viesse atender especificamente as mulheres em situação de violência. E as DDM, assim, sempre tivemos, não uma ação efetiva, mas tivemos algumas ações junto com a DDM, os equipamentos da DDM, do pessoal, do número de pessoas trabalhando dentro da DDM e também das próprias delegadas, né, que a gente queria assim, delegados que tivessem maiores compromissos com as questões das mulheres e tivesse também sensibilidade no atendimento a essas mulheres. Já que a Casa da Mulher foi a primeira ONG institucionalizada aqui na cidade, a gente não pode esquecer de lembrar que nessa época as mulheres que atuavam na cidade, é interessante, na época da eleição a gente separava, né? Porque cada uma ia apoiar um partido. E fora disso, a gente tinha as nossas ações coletivas. E aqui em Ribeirão, na década de 80, era PSDB e PT. Então tinha as mulheres ligadas ao PT, né? E tinha mulheres ligadas ao PSDB. E era uma luta só, porque muitas vezes a luta se confundia, se misturava. E aí, quem perdia era somente nós mesmos, porque a gente misturava muitas coisas. Aí depois o tempo foi passando, fomos ficando mais amadurecidas
e conseguimos estabelecer alguns critérios para que a gente continuasse desenvolvendo um trabalho junto. A Casa da Mulher, como é a única a ONG que existia institucionalizada, a gente conseguia levar alguns trabalhos mais afinco. A gente conseguia juntar mulheres para ir para a porta da prefeitura, para reivindicar creche, para reivindicar escolas. Segurança. A gente tinha uma militância que não era partidária, mas sim de movimento, que era muito grande. Era muito grande. E nesses momentos, a gente não via a coloração partidária, e sim a luta das mulheres. E é isso que a gente priva até hoje. A luta das mulheres continua. A questão de creches até hoje é uma necessidade na nossa cidade, porque hoje nós temos falta de creche. São quase 5.000 vagas que estão aí por falta de vagas. São 5.000 crianças que estão fora da creche. E está havendo uma discussão para pensar de que maneira que isso vai ser solucionado. Mas 5.000 vagas é muita coisa. Sem construção de creches é impossível diminuir essa necessidade. E as mulheres continuam hoje lutando, continuam discutindo sobre questões pessoais, particulares e questões coletivas. Tem a questão da Lei Maria da Penha. Ela foi criada em 2006 e ela já está ficando quase velhinha, mas ela ainda não conseguiu dizer para a sociedade a que veio, mas é por conta até de que operadores do direito, como advogados, juízes, juízas, ainda não bate o pé na questão da aplicação da lei. Porque quando a Lei Maria da Penha foi criada, ela não foi criada aleatoriamente, ela foi criada porque o Brasil tinha que criar uma lei que de fato beneficiasse as mulheres que sofressem violência. E não era só as mulheres, eram as mulheres indígenas e as mulheres negras. E o país ia ser punido se não criasse essa lei. Então assim, a luta das mulheres, para as mulheres, nada é dado de graça, nada cai do céu. Essas mulheres tiveram que ralar muito para poder criar essa lei. Tanto é que ela tem o nome de uma mulher que sofreu violência durante 30 anos. E quando estava para prescrever o processo, foi que o marido dela foi preso. Então assim, a questão da mulher é um problema mundial. A nossa lei, que é a Lei Maria da Penha, é a 7ª melhor lei do mundo, mas que, no entanto, ela precisa de fato ser aplicada efetivamente. E a Casa da Mulher trabalha com esse intuito, de fazer com que as mulheres que nos procuram, de fato, sintam que a Lei Maria da Penha é uma lei que funciona se for pelos caminhos certos. Se tivesse uma rede em nossa cidade que, de fato, atendesse todas as necessidades das ONGs e de entidades que trabalham a questão da mulher, hoje, pelo menos na cidade de Ribeirão Preto, o número de violência dessas mulheres seria menor. Eu tenho certeza disso. Mas como essa rede não foi efetivada, ela não foi criada, ela só foi pensada, mas não foi levada para frente a proposta, por isso que até então essa Lei Maria da Penha, ela não é tão efetivada, ela não é tão conclamada pelas mulheres. Porque quando nós aqui, da ONG Casa da Mulher, estamos acompanhando uma mulher num caso de processo, até então nós não perdemos nenhum caso. E nós não perdemos por quê? Porque a gente trabalha com a Lei Maria da Penha. A gente convence essas mulheres de que a Lei Maria da Penha protege sim. Basta essa mulher entender que a lei está aí para poder fazer dela a protagonista de sua história. E é isso que a Casa da Mulher priva, para que as mulheres sejam protagonistas de suas histórias. E com isso estamos fazendo a história, continuando uma história que já tem mais de 20 anos, aliás, mais de 30, né, que já está quase com 40 anos. E a gente pretende continuar. Hoje estão vindo mulheres mais jovens, que também está fazendo parte desse corpo de trabalho de mulheres que tem aqui na ONG. Eu vou complementar o que a Silvia colocou, para a gente entender um pouco a história brasileira.
né? E o Brasil ele foi construído em cima da violência. Primeiro, na violência da retomada das terras indígenas e segundo, a violência da escravidão, do tráfico de mulheres do continente africano para o Brasil para serem escravizadas, mulheres negras. E essas mulheres negras, durante todos esses anos, mais de 400 anos, quase 500 anos, né? Elas sofreram a violência e continuam sofrendo a violência. Sofreram na época da escravidão, Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República. Estamos ainda numa violência muito grande da sociedade atual em cima das mulheres negras. Nos atendimentos que a gente percebe como essas mulheres negras elas são precarizadas, elas são excluídas da sociedade brasileira. E lembrar que as mulheres negras, na época da escravidão, elas sempre resistiram. Elas sempre lutaram pela sua liberdade, pelos seus direitos, pelos seus filhos, pelos seus homens. Lutaram para que houvesse mais humanidade em relação à população negra da época, né? Tanto com a criação da Irmandade das Mulheres Negras, né? Na época da escravidão, com mulheres negras libertas a partir com 60 anos ou mais. Então vai ser a partir da Irmandade, né? Das mulheres negras no Brasil que a gente começa a conhecer o trabalho da assistência social. É uma coisa que não é reconhecida no Brasil, dentro do serviço social, como o primeiro trabalho efetivo dentro dos países, certo? Para dar assistência realmente à população que necessitava. Mulheres negras idosas, homens negros idosos, crianças abandonadas, né? Através da legislação, né? Na criação dos orfanatos de mulheres negras, porque na realidade toda a legislação antirracista desse país ela foi criada para ser mais racista. Vem desde a lei do sexo extraordinário, a lei do ventre livre e a lei áurea. E a resistência dessas mulheres hoje ela é colocada dentro do movimento de mulheres como muito importante. E nós que estamos dentro de entidades, nós temos que nos reportar a isso, a essa história, de falar que essa luta, certo? Essa resistência, ela vem de muitos anos, nossos passos são de longe, vem de longe, e tem que continuar com as mulheres de hoje. Daí vem aquele ditado que diz, nossos passos vêm de longe, temos que dar a mão a outra, né? E fazer com que todas subam também. E aí quando a gente coloca a questão da luta das mulheres, hoje é uma luta que continua, uma luta perpetuada dentro do país. É uma luta que se tornou, bem dizer, cultura, é cultural. Da maioria da população achar que mulher pode ser o que eles quiserem, principalmente a população masculina. De achar que as mulheres podem ser o que eles querem. De achar que eles são donos dos nossos corpos. De achar que eles podem fazer as leis que eles bem entendem e nós temos que obedecer. E nós estamos lutando contra isso. E a Casa da Mulher está nessa luta também, de fazer essa luta, certo? Nós queremos ser realmente protagonistas, sim. Queremos que nossos direitos sejam respeitados. Queremos que as políticas sejam construídas de baixo para cima, com a nossa, né, junto conosco, com mulheres, certo? Com discussão na base, para depois se construir as políticas. Porque nós sabemos quais são as nossas necessidades. E isso é importante. E é isso que a gente hoje prioriza para que todas as organizações de Ribeirão Preto, de mulheres, tenham esse entendimento. O nosso trabalho não pode ser individual, ele tem que ser coletivo. As entidades têm que fazer os recortes, sim, dentro da sua discussão. Estamos trabalhando com mulheres vítimas de violência, mas qual é o recorte que nós temos que fazer? Temos que fazer o recorte racial, temos que fazer o recorte LGBT, certo? Que isso é importante. Você só vai entender essas mulheres a partir do momento que você começa a discutir essas violências junto com esses grupos populacionais. Não adianta eu querer inventar discussão. Nós temos que ouvir quem está lá na base. São as mulheres negras, as mulheres da população LGBT. Esse respeito nós temos que ter. A Casa da Mulher, ela participou de todos os momentos importantes dessa cidade. Por exemplo, a criação da Coordenadoria da Mulher, o pessoal da Casa da Mulher estava lá. Na criação do Conselho Municipal do Direito da Mulher, fomos nós quem fizemos o primeiro esboço do Estatuto, né? Depois veio também a criação da Casa Abrigo, estávamos lá. Depois veio a criação da Vara da Violência, que é o anexo da Vara aqui em Ribeirão Preto. Fomos nós. Até porque a Adra, na época, enquanto presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher, foi até ao Tribunal de Justiça, juntamente com algumas pessoas daqui da cidade, para que pedir para que a vara fosse criada no município. Depois da criação da Vara da Violência, não se criou mais nenhum instrumento na cidade, muito pelo contrário. Há uns 2 anos atrás, fechou-se a Coordenadoria Municipal da Mulher, por questão política, e hoje criaram um núcleo que dá atendimento psicológico às mulheres.
Atendimento esse que hoje deveria ser para a cidade e uma organização do próprio poder público para poder atender as mulheres do município em relação à violência, esse trabalho não existe. Ele não existe porque tem que ser criado ou um centro de referência para poder, com uma equipe multidisciplinar, para poder atender essas mulheres e também capacitar para que as políticas públicas dessa cidade para as mulheres sejam tiradas do papel. Existe o Plano Municipal de Política para as Mulheres, que foi feito em 2013. E participamos também. Nós também participamos e até hoje não saiu do papel. Então, assim, nós da Casa da Mulher, enquanto movimento, atuamos de maneira veemente em todas as ações políticas da cidade. Mas a sua efetivação e ao mesmo tempo a sua queda também vem de encontro à não necessidade do poder público de manter esses espaços para que as mulheres continuem sendo protagonistas de sua história. E aí a gente acaba sempre tendo a impressão que a gente está recomeçando, que a gente sempre está recomeçando a luta, a discussão para a questão das mulheres. Olha, desafio hoje da Casa da Mulher, o primeiro é nós estarmos num espaço maior para poder dar um atendimento mais digno para as mulheres. Atendimento esse que a gente já dá, mas só que a gente entende que ele precisa ser melhor qualificado e em um espaço maior. O problema que a gente percebe é a não unidade das ONGs do município para a questão da violência. E é uma situação que a gente sempre privou, tentar trabalhar conjuntamente com outras ONGs para que a gente de fato consiga fazer prosperar a questão da violência no município, ou diminuir, né, a violência no município. Até então, nós não conseguimos desenvolver esse trabalho. Então, assim, o problema é a não coletividade para a questão da efetivação para diminuir a violência contra a mulher na cidade. E essa união que a gente pensa é com a Vara, é com a Delegacia de Defesa da Mulher, é com as ONGs que trabalham, é com o Ministério Público, é com a Defensoria Pública. Então, assim, a gente pensa em uma rede forte, só que a gente ainda não conseguiu tirar a ideia, fazer com que essa ideia prospere. Então, quando a Silvia ela coloca essa questão da fragilidade, né, que é um desafio que nós vamos ter que fazer dentro da cidade, né, de quebrar essa fragilidade, sim, promover a união, né, isso faz com que os trabalhos sejam fragmentados entre as próprias entidades. As entidades que não se conversam, as entidades que só falam no geral de que eu faço e atendo as mulheres, né, e essa rede ela deixa de ser construída. A partir do momento que a rede não é construída, isso é muito bom para o poder público. É uma fragilidade de ideias. E essa fragilidade de ideias faz com que o poder público trabalhe da forma que ele quer, porque ele sabe que ele vai ter o apoio de outro lado. Enquanto a gente luta para que todas estejam unidas e discutindo o mesmo propósito, a gente vê, por outro lado, algumas entidades politicamente fazendo um jogo ao contrário daquilo que é pensado pelo outro grupo, fragilizando o trabalho e ao mesmo tempo fazendo com que, certo, o poder público seja favorecido. Então essa questão política é uma coisa que nós nunca levamos em primeiro plano. E sim, é a causa. A causa ela é mais importante. Hoje atender as mulheres em situação de violência é uma coisa muito delicada. A gente tem que ter essa sensibilidade, a gente tem que ter esse compromisso. O que se faz aqui em Ribeirão Preto com uma mulher que chega de madrugada, faz contato com a gente e fala, estou saindo da minha casa com meus 4 filhos, eu vou para onde? Eu já cansei de apanhar, eu já cansei de sofrer violência. Para onde eu vou? Não tem. E se tem um órgão chamado CETREM, que lá dentro também é uma casa de passagem, que é justamente um órgão que acolhe, né, população de rua, população de dependentes químicos,
todo quanto é tipo de população, e as mulheres elas são levadas para lá. Lá elas têm 2 quartos destinados para elas. E ficam confinadas porque realmente muitas mulheres não querem que os seus filhos tenham contato com esse tipo de população, porque não é isso que ela está almejando. Se ela está saindo de uma violência, ela está sofrendo novas violências, né? E esse desafio também pertence à Casa da Mulher, não só a nós. Pertence à Casa da Mulher e aos movimentos de mulheres. E essa discussão que a gente coloca dentro da cidade, no sentido de que só unidas, é que nós podemos trabalhar com políticas públicas e realmente minimizar a violência que tem em relação contra a mulher na cidade. Então, nós atendemos aqui todo tipo de violência, desde a violência física, a violência sexual, a violência psicológica, vem as questões de moradia, vem a violência institucional, vem as violências praticadas pela própria família em relação aos seus idosos, certo? Além de você também dar orientação à família, às crianças e às mulheres da família. Se é um trabalho grande, é um trabalho grande. Daí que a Silvia coloca, temos necessidade de que estar em outro espaço maior e ter uma equipe maior de voluntários ou de pessoas que venham trabalhar com a gente, ou que a gente faça convênios com outros grupos, certo? No sentido da gente estar justamente oferecendo uma estrutura maior de trabalho. Mesmo tendo assim o núcleo da prefeitura, não dá conta de toda a violência, então tem que contar com as ONGs mesmo, sabe? Então a gente fazer os encaminhamentos para os órgãos públicos, procurar fazer junto com as ONGs o que a gente pode fazer e aquilo que a Casa da Mulher pode fazer. Sabemos que não podemos dar grandes passos, mas ao mesmo tempo nós damos grandes passos.